Olá pessoal, graça e paz, espero que estejam todos bem. Nós vamos aqui a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus comigo no livro de Salmo, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 1. Se você tiver posse da sua Bíblia, abra comigo. Diz assim a Palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém? Queridos, este salmo aqui, ele traz aí uma forma que eu entendo que é uma forma de conduta para o homem de Deus. O homem de Deus precisa ter uma conduta ilibada, tem que ter uma conduta séria, de uma forma que a sua fé possa mostrar à sociedade que ele realmente é uma pessoa boa, que através de ser um homem que cumpre as determinações da palavra de Deus, ele é uma pessoa que caminha de forma correta. Eu não quero de forma nenhuma aqui dizer que a pessoa que não é cristã, que a pessoa que não conhece a Bíblia é uma pessoa que anda de forma errada, de forma nenhuma. Porque tem muitas pessoas que elas nunca frequentaram uma igreja, mas elas são pessoas honradas, conduzem a sua família da forma correta e fazem com que seus filhos cresçam também da mesma forma. Mas a gente sabe que pessoas que elas não têm a palavra de Deus firmada no seu coração, ela corre um grande risco de, num determinado momento, ela se desviar para caminhos diferentes. Por exemplo, nós vemos hoje muitos casos assim, pais que cresceram, que constituíram suas famílias, criaram seus filhos debaixo de uma autoridade, sabe? Pais que criaram seus filhos com todo o rigor ali da obediência, mas que mais tarde, depois que esses filhos cresceram, por causa das influências externas, eles acabaram seguindo caminhos diferentes do que os pais. Então, isso acontece, e não é uma coisa que acontece somente para aqueles que não estão ali focados na palavra de Deus. Acontece também até mesmo para as pessoas que são criadas nos caminhos do Senhor, que criam seus filhos no caminho do Senhor, e muitas vezes lá na frente essas pessoas acabam perdendo a mão, como a gente costuma dizer. Eles, por causa das influências externas, os seus filhos acabam se desviando. Quantos pais que nasceram no berço cristão, criaram seus filhos também no berço cristão, mas quando seus filhos cresceram, se desviaram da fé. Isso é uma coisa muito comum. Mas eu quero deixar para nós aqui nesta mensagem de hoje uma forma de nós realmente mantermos os nossos filhos no caminho correto. Claro que não é somente você ensiná-los, você tem que principalmente você próprio viver aquilo. Porque uma coisa que é muito comum nós querermos que os nossos filhos, nós falarmos, ensinarmos os nossos filhos a praticarem as coisas boas, mas muitas vezes nós mesmos não o fazemos. Muitas vezes nós cobramos os nossos filhos de algo que nós entendemos que tem que ser feito daquela forma, e às vezes nós também não fazemos. E os nossos filhos, eles aprendem muito mais com as nossas atitudes do que com a nossa palavra. Muitas vezes nós queremos cobrar dos nossos filhos algo que nós não praticamos. Às vezes uma pessoa está em casa e ela tem um filho pequeno, alguém
bate na porta e ela não quer atender. Então ela vai lá e fala para a criança, vai lá e fala que a mamãe não está, fala que o papai não está. Quando der eu vou procurar essa pessoa. Aí a criança inocentemente vai lá e fala, o papai não está, ou a mamãe não está. A pessoa vai embora. Mas aquela criança, ela vai crescer pensando uma coisa, poxa, mas o papai estava, por que ele falou que não estava? A criança vai entender que fazer isso é correto. Então, as crianças, talvez você vai falar para ela que não pode mentir, que ela não deve mentir, mas ela viu que você usou de mentira para desviar, para não atender uma pessoa. Então é muito importante que a gente entenda que as nossas atitudes com os nossos filhos e perante a sociedade também, elas são muito, muito valiosas para que as pessoas entendam. E eu queria trazer para nós aqui uma introdução, Salmo 15, verso 1 ao 5, o título da mensagem é O Proceder Correto de um Homem de Deus. Quando eu falo homem, é homem, mulher, não quer dizer que seja somente o homem, é a pessoa que anda nos caminhos do Senhor, tem que ter um proceder desse jeito. Eu tenho aqui uma pequena introdução para nós que diz o seguinte: não podemos esquecer que o homem de Deus é também um cidadão em sua comunidade. Nós não podemos esquecer isso. Achar que o homem de Deus ele tem que cumprir as determinações da palavra de Deus somente no meio do povo de Deus. E quando está na sociedade ele faz as coisas de qualquer maneira. Não é dessa forma. Assim podemos entender que este homem não tem que proceder de forma correta somente junto aos mesmos que professam a mesma fé, mas principalmente dentro da sociedade em que vive. Nós precisamos proceder de forma correta, não somente no meio do povo de Deus. A pessoa está na igreja e todo mundo tem ela ali como uma pessoa que anda correta, está ali. Mas quando ela sai fora daquele ambiente, ela pratica as coisas de qualquer maneira, porque ela acha que lá na sociedade ela não precisa fazer dessa forma. Assim, essa pessoa será um exemplo de boa conduta, não somente dentro da sociedade, não somente dentro da igreja, dentro da sociedade cristã onde ela convive, mas em toda a sociedade. E principalmente com isso, ela vai agradar ao coração de Deus. Porque o nosso Deus, ele não criou somente o homem que mais tarde se converteu ao Senhor. Ele criou a todos. E o exemplo tem que ser para todos. Eu e você temos que ser exemplo, primeiramente dentro da nossa casa, junto dos nossos filhos, junto dos nossos familiares. Temos que ser exemplo dentro da igreja, sabe? Porque existe muito crente problemático. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas a gente que convive com pessoas de todos os tipos, a gente entende. E não estou dizendo que isso aí tem alguma coisa de errado, não. É que às vezes é por questão de adaptação. Às vezes a pessoa, para se adaptar a um determinado lugar, ela demora um pouquinho. E a pessoa também tem que proceder dessa forma dentro da sociedade em que ela vive. Porque as pessoas têm que ver Deus na vida dessa pessoa. Como é que muitas vezes, você consegue trazer uma pessoa para a igreja? Você sendo uma pessoa indigesta, você sendo uma pessoa mal educada, você sendo uma pessoa irritante, com certeza você não vai conseguir trazer ninguém. Porque aquelas pessoas estão vendo você sair de casa com a Bíblia na mão, indo para uma igreja, mas só que quando você está ali no seu ambiente social, você trata as pessoas de maneira errada. Aquelas pessoas que estão vendo aquilo, ela vai dizer, meu Deus, a igreja que essa pessoa frequenta, eu não quero passar nem na porta. Vai acabar trazendo aí um problema para aquela pessoa, porque aquela pessoa poderia ouvir a voz de Deus e se salvar, e você, por causa do seu procedimento, muitas vezes você deixa de fazer com que a pessoa faça isso. Então, nós precisamos ser alguém que não somente dentro da igreja ou dentro da sociedade cristã onde nós estamos, mas em toda a sociedade. Nós precisamos ser pessoas que as pessoas olhem para nós e vejam Deus na gente. Amém? Então nós vamos aqui. Primeiramente,
eu queria ver que essa conduta, por exemplo, uma conduta correta, uma conduta ilibada, vai nos levar também à vida eterna, porque diz isso aqui no primeiro verso, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? No verso 2 diz: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Uma pessoa assim, ela é uma pessoa que ela pratica a justiça e fala a verdade, ela vai com certeza ser alguém que vai estimular outras pessoas a serem como ela. Queridos, o ser humano, nós, os homens e mulheres dessa terra, nós temos uma coisa muito legal em nós, que eu falo que é legal porque é aquilo ali, só que a pessoa tem que saber lidar com isso. Por exemplo, nós somos versáteis ao ambiente em que nós vivemos. Nós nos adaptamos bem aos ambientes. Às vezes a pessoa vai morar numa outra cidade e ela chega numa cidade que tem uma cultura, mesmo dentro de um país, mas o nosso país é um país continental. As nossas culturas são muito diversas. Nós temos uma cultura aqui na região sudeste, tem uma outra cultura na região sul, tem uma outra no centro-oeste, tem uma outra no norte e no nordeste. Então nós precisamos ser seres adaptáveis, e nós somos. Quando você pega uma pessoa que mora aqui na região sudeste e ela muda, por exemplo, para o nordeste, daqui a pouco ela começa a pegar o sotaque da língua de lá, ela começa a pegar os hábitos do povo de lá, daqui a pouco ela começa a falar de uma forma totalmente diferente de como ela falava, e os seus hábitos começam a mudar também. Da mesma forma, quem vai para o sul, quem vai para o norte, quem vai para o centro-oeste, todo jeito o homem ele se adapta. Então, nós como servos do Senhor, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos proclamar a nossa fé, não somente na igreja, mas em todo lugar por onde nós vamos, para que nós possamos de alguma forma fazer com que as pessoas que estão à nossa volta possam copiar. E as pessoas vão se adaptar conosco e vão ver. Só que essa pessoa precisa ver Deus em você, precisa ver Deus em mim. Não adianta, como eu falei, a pessoa ver eu sair com a Bíblia na mão, indo para a igreja no dia de quinta, de quarta, de domingo, e quando eu estou na minha casa, ela, vizinha a mim, escutar os gritos de pessoas brigando, de pessoas se ofendendo, de pessoas falando palavras de baixo calão. Então isso não pode acontecer, porque senão nós nunca vamos conseguir mostrar Deus na nossa vida para essas pessoas que estão à nossa volta. É muito interessante, é muito importante a gente entender isso. Então, o segundo verso que fala da justiça, que diz assim: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, que está dizendo é aqueles que vão morar no tabernáculo, que vão morar no santo monte do Senhor, que aqui eu posso especificar que é o próprio céu, é a vida eterna. Então nós precisamos agir com justiça, nós precisamos agir com verdade. Eu e você que conhecemos a Cristo, precisamos falar a verdade, precisamos viver uma vida, sabe, uma vida de justiça, para que as pessoas vejam Deus em nós. E isso vai trazer pessoas para dentro da igreja. Eu lembro que quando eu estava numa outra igreja, que eu era membro, eu não era pastor, eu me lembro de uma história que o pastor um dia contou na pregação. Ele usou uma ilustração muito bonita, que uma pessoa que morava vizinho de uma outra pessoa convidava sempre este para ir à igreja. E essa pessoa falava assim: qualquer dia desse eu vou, por enquanto eu não posso, que eu estou lendo um livro. E a pessoa ouvia aquilo e tudo bem. Lá no outro dia ele: meu irmão, vamos lá fazer uma visita na igreja. Já te falei, a hora que eu puder eu vou, por enquanto não dá porque eu estou lendo um livro. Essa pessoa deixou de chamar. Ele falou: acho que é uma desculpa que ela está usando, né? E os tempos continuaram, aquela pessoa continuou o seu procedimento, uma pessoa que andava de forma correta e tudo mais. Lá num belo dia, aquela pessoa veio conversar com ele e falou assim: quando você vai na igreja? Ele falou: amanhã, domingo, eu vou. Então amanhã eu vou com você. Ah, tá bom, então nós vamos juntos. Da hora eu te chamo, você vai comigo. Tá bom, legal. No caminho da ida para a igreja, aquela pessoa que sempre convidava a outra e a outra dizia que não podia porque estava lendo um livro, ela resolveu fazer uma pergunta para saber que livro era esse
que a pessoa estava lendo, que não tinha condições de ir com ela para a igreja. Aí a pessoa respondeu assim de uma forma bem tranquila, falou: era o livro da tua vida. Eu estava olhando para você, estava vendo como você era na sua vida cotidiana, para saber se a igreja que você frequenta seria ideal para mim. Porque normalmente a vida que nós levamos, ela vai de alguma forma configurar os ambientes que nós vivemos. Eu explico. Quando você é uma pessoa, que as pessoas que são vizinhas a você, ouvem você falando palavras boas, não escuta gritaria na tua casa, não escuta palavrão, não escuta coisas mundanas, essa pessoa vai entender que você é uma pessoa que anda de forma correta. Então, precisamos usar aquilo que nós temos para poder mostrar aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos, à sociedade em que nós estamos contidos, que o caminho da fé é bom. E a única maneira que nós temos de mostrar, ou a principal maneira que nós temos de mostrar isso, é através do nosso procedimento. Se nós procedermos de forma correta, mansa, sabe, amorosa, dedicada, as pessoas vão ver isso aí. E se você proceder de forma irritante, sabe, mundana, pessoas que falam palavras de baixo calão, a sociedade vai ver também. Por isso, muitas vezes, pessoas quando falam assim: tal pessoa é crente, alguém olha assim, tem certeza? Eu já escutei conversas de pessoas, por causa do seu procedimento errado, um pastor, e alguém vir perguntar para o outro: escuta, você tem certeza que essa pessoa é pastor mesmo? E a maneira que ela procede não é de pastor. Quer dizer, então a pessoa tem que tomar um cuidado muito grande quando anda no meio da sociedade, e nós precisamos ser a diferença. Como eu falei, precisamos mostrar Deus na nossa vida. Depois nós temos aqui o terceiro verso que diz assim: aquele que não murmura com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, não aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Então nós precisamos ver, por exemplo, que uma pessoa que não murmura, nem pratica o mal contra o seu semelhante, ela é uma pessoa que tem um bom proceder, é uma pessoa que um dia, com certeza, ela vai morar na eternidade com o Senhor, e ela vai ser um testemunho para as pessoas que moram à sua volta, para a sociedade em que ela vive, a sociedade em que ela está contida. Nós precisamos ser assim. Outra coisa muito importante que está aqui é no livro, no Salmo, no verso 4, que diz assim: aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Eu queria me ater aqui a essa última parte, que diz: aquele que jura com dano seu e contudo não muda. O que a palavra está nos ensinando aqui? É aquele que honra a sua palavra. Às vezes a pessoa pode determinar, falar alguma coisa para alguém daquilo que ela vai fazer para aquela pessoa. A pessoa, por exemplo, contrata um servo de Deus para fazer um trabalho. Um exemplo que eu vou dar, bem simples, que eu acho que vai dar para você entender bem. Nós temos muitos irmãos aí que são pedreiros, carpinteiros, que são eletricistas, que são, sei lá, diversas coisas. Aí você contrata, você não é cristão, a pessoa não é cristã e contrata um servo de Deus para fazer um trabalho para ele. E aquele servo de Deus vai lá e dá o seu preço. Até aí, nada de excepcional. Só que aquele servo de Deus, ele descobriu lá na frente que o preço que ele deu não foi o preço mais justo. Ele vai tomar prejuízo por causa daquilo. Mas ele tem uma coisa empenhada, que foi a sua palavra. Quando eles conversaram, aquela pessoa que o contratou falou para ele: tá bom para você? Tá, para mim também tá, então vamos fechar nesse preço. Só que a pessoa no meio do caminho achou que foi muito trabalho, ela achou que o preço foi injusto, ela não podia, mas ela tem que honrar a sua palavra. Então, ela vai praticar a sua palavra, não vai
voltar atrás e dizer, não, você vai ter que me pagar mais, porque o trabalho que eu fiz era muito maior do que eu tinha orçado para você. Você me pediu uma coisa e acabou sendo maior do que aquilo. Então eu estou falando uma coisa que é a nível bem simples para a gente poder entender. É a questão de você honrar a sua palavra. Aquilo que você falou, que a palavra de Deus diz, que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser sim, sim, não, não. Eu conheço conheci, já não está mais no nosso meio, conheci uma pessoa pelo menos, que eu posso lembrar agora, que ela não era cristã, era um cidadão comum, mas pensa no cidadão honrado. E ele, muitas vezes aconteceu, não comigo, mas eu soube de situações que ele mesmo relatou, de coisas que ele, orçamentos que ele deu, de trabalhos que as pessoas pediam para ele, e ele depois descobriu, por algum motivo, que ele deu um orçamento muito abaixo da realidade. Mas ele nunca voltou para pedir um centavo. Por quê? Porque ele honrou a palavra dele. E era um homem que não tinha afinidade com a fé. Então, nós que somos servos do Senhor, temos que honrar a nossa palavra, que é o que a Bíblia diz aqui. Ela fala aqui que nós não temos que, aquele cujos olhos despreza o que é vil, o que é ruim, o que é maligno, sabe? Coisas inadequadas. Mas honra aos que temem ao Senhor. Ou seja, pessoas que você sabe que são servos de Deus, às vezes está passando por uma dificuldade e você não vai tirar proveito daquilo. Você vai honrar aquela pessoa. É outra situação que eu já vi que acontece muitas vezes com o povo do mundo. Eu tinha uma pessoa na família que hoje essa pessoa está nos caminhos do Senhor. Mas na época que ela não estava, muitas vezes, por causa das práticas que ela tinha, ela era uma pessoa que quando estava bem, outras pessoas abusavam dela, no sentido de pô-la para trabalhar, pagando qualquer valor, porque sabia que a pessoa amanhã ela ia acabar usando aquele dinheiro de forma errada, mas isso não quer dizer nada. Se você contratou uma pessoa para fazer um trabalho, você tem que honrar aquela pessoa com aquilo que você contratou. E eu soube de pessoas da família que sofreram com isso. Tudo bem que a pessoa, muitas vezes, ela também praticava coisas muito erradas, mas uma coisa não justifica a outra. Um erro não justifica o outro. Essa pessoa, por exemplo, eu cheguei a contratar ela para fazer serviço para mim. E quando eu contratei, eu perguntei para aquela pessoa, quanto é o valor? O valor é X. Eu falei, então nós vamos fazer por isso. E ela fez e eu paguei cada centavo daquilo que foi contratado. Por quê? Porque eu tenho que honrar as pessoas. Apesar desta pessoa na época não ser um servo de Deus, mas eu tinha que honrar a minha palavra. Porque já que eu aceitei, não adianta agora eu querer fazer diferente, porque eu sei que aquela pessoa é uma pessoa que ela acaba se tornando vulnerável às coisas dessa terra, uma pessoa que usava droga, que bebia, e que num determinado momento ela ia pegar aquele dinheiro e usar de forma errada, mas era um dinheiro que eu dei para ela, que eu tinha que pagar para ela, não tem como. Afinal de contas, eu tenho que honrar a minha palavra. E a pessoa também fez o que ela tinha que fazer, mas eu vi dentro da família pessoas fazerem diferente. Isso é uma coisa que realmente a palavra de Deus nos diz aqui, que é fora do contexto do cidadão do céu. Nós não podemos ser assim. E para a gente encerrar o quinto tópico, que é o quinto verso, que diz assim: aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra inocente. Peitas aqui quer dizer suborno, sabe? Quem faz isso nunca será abalado. Ou seja, Deus vai estar sempre cuidando de pessoas que agem dessa forma como a Bíblia fala. A pessoa, por exemplo, que não aceita suborno contra o seu semelhante. Porque a pessoa, muitas vezes, alguém quer punir aquela pessoa, alguém quer tirar vantagem sobre aquela pessoa, mas precisa de uma testemunha para aquilo. E aí, pega uma pessoa que fala, vamos lá, você diz isso e eu vou ganhar isso, eu posso até te ajudar. E a pessoa vai, ou seja, ela aceita suborno para prejudicar alguém que ela mal conhece. Talvez aquela pessoa tenha até feito coisas erradas, mas não quer dizer com isso que porque ela fez coisas erradas, eu tenho que inventar uma história para prejudicá-la. Já aconteceu comigo, anos atrás, eu já contei isso aí até mesmo em pregações,
que eu estive fazendo, não somente aqui na nossa igreja, mas em outros lugares, no tempo de trabalho, pessoas que, de certa forma, exerciam uma perseguição em cima de mim. Por quê? Eu tinha um cargo de chefia, eu tinha um cargo de confiança na empresa, eu tinha algo chamado credibilidade, eu tinha muita proximidade com os donos da empresa, e isso acaba trazendo muitas vezes inveja para as pessoas. Então tinham pessoas que queriam me ver longe dali. Tinham pessoas que queriam de alguma forma, tomara que amanhã a empresa dispense essa pessoa porque eu tenho outro para pôr no lugar dele. Então aconteceu isso comigo. E teve situações, por exemplo, que pessoas que fizeram isso contra mim, em determinado momento precisou que eu testemunhasse a favor dela para que ela não fosse punida. E quando falaram comigo, algumas pessoas falaram assim: Milton, agora é a tua vez. Chegou a vez de você se vingar, meu irmão. Toda vez aí as pessoas estão aí, essa pessoa propriamente está aí fazendo coisas contra você, tentando te prejudicar, agora é a hora. Só que uma vez aconteceu uma situação em que aquela pessoa, propriamente dita, não tinha nada a ver com a história. Ela não era culpada de nada, ela estava sendo envolvida num negócio que ela não fez. E quando vieram trazer para mim, que vieram perguntar para mim, eu fui sincero. Eu falei: não, a pessoa não tem nada a ver com isso. Pessoas que estavam ali torcendo para que eu fizesse de uma maneira que a pessoa fosse punida, falaram comigo depois: poxa, mas tu teve a oportunidade de quebrar essa pessoa aí, você não fez? Eu falei: não fiz, simplesmente eu só respondi isso. Não adiantava eu falar o que eu tinha vontade de dizer, eu não fiz porque seria injusto e as pessoas não iam compreender. Mas eu tenho o meu coração tranquilo de saber que eu fiz o certo. E com certeza Deus me abençoou por causa daquilo. Então, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, independente de você ser um cristão ou não, proceda de forma correta. Que o Espírito Santo vai te convencer a mudar a sua vida, e você vai pegar um momento que você vai acabar encontrando o caminho correto, que é o caminho da fé. Que Deus possa abençoar a sua vida ao ponto de você realmente entender que tudo aquilo que você conquista nessa terra tem que ser conquistado da forma correta, porque senão não tem valor. E o nosso maior valor é a salvação, o nosso maior tesouro na área espiritual é a salvação. É ter a certeza que um dia você vai morar nas mansões celestiais, que um dia você vai ser tirado daqui e não vai para a vida eterna num lugar ruim, você vai para a vida eterna num lugar bom. Aquilo que você pratica nessa terra, ela vai ter um galardão na sua vida. Então, pensa nisso, analisa o que foi falado nessa palavra. Aquilo que nós lemos aqui nesses 5 capítulos, nesses 5 versículos do capítulo 15 de Salmo. Com certeza, se você proceder desse jeito, os primeiros 2 versos já fala justamente, podemos entender que ele fala sobre salvação, quando ele diz aqui: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E no verso 2 ele responde: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Não tem outro jeito. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você agora, e depois nós faremos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais esta palavra, Senhor. Te agradeço pelas vidas que estão do outro lado desta tela, assistindo, que até agora ouviram a tua voz através da minha vida. Que essas pessoas sejam ensinadas, doutrinadas, que elas sejam ricamente abençoadas, e que o poder do Senhor seja derramado sobre suas vidas, sobre suas famílias, e que elas sejam sempre instrumentos para fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, é no nome de Jesus que eu te agradeço. Que tudo seja para a glória do teu nome em nossas vidas. Eu te louvo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar e principalmente de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo, permitido Deus.